Hello guys, sejam bem-vindos à nossa English Class. Eu sou a professora Ana Beatriz e essa é a aula 1, a nossa primeira aula de revisão. E para a gente começar a nossa aula de revisão, nós vamos começar estudando sobre o plural of nouns. O que é o plural of nouns? É o plural dos substantivos. Assim como acontece na língua portuguesa, a formação do plural da maioria dos substantivos em inglês é feita acrescentando o S no final da palavra. Porém, gente, no inglês, alguns substantivos eles possuem algumas particularidades que fazem com que essa flexão ela seja alterada. É o que a gente vai ver aqui nessa aula, é o que a gente vai ver nos próximos slides. Então, vamos para a regra geral. A regra geral é essa, gente. A gente deve colocar a letra S sempre ao final do substantivo no singular e assim a gente transforma ele no substantivo plural. É o caso das palavras notebook e eraser, né? Que ficaria notebooks and erasers. Temos aqui outros exemplos. Accident, no caso ficaria accidents. A gente tem apple, apples, book, books, biscuit, biscuits, coat, coat, banana, bananas, cat, cats, letter, letters, picture, pictures, spade, spades, key, keys, computer, computers, table, tables, and week, weeks. Então, aqui a gente tem alguns substantivos em que a regra geral ela funciona. Porém, a gente, como eu disse, a gente tem algumas particularidades. Então, vamos aí para algumas regras de formação do plural específicas. No caso das palavras terminadas em S, SS, SH, CH, X e Z, para a gente formar o plural dessas palavras, a gente não basta somente a gente acrescentar o S. No caso, a gente acrescenta o ES no final da palavra. Vamos a alguns exemplos de palavras. Palavra box, for example, né? Caixas, a gente acrescenta o ES, então fica boxes. Então, a gente tem aí buzz, né, de ônibus, e tem o buzz de zumbidos, né? A pronúncia é a mesma, então a gente fica buzzes, né? Class, ficaria classes, crash, crashes, church, churches, dress, dresses, flash, flashes, fox, foxes, kiss, kisses, watch, watches, wish, wishes, topaz, que fica topazes. Esses são alguns dos exemplos. Porém, gente, para toda regra, mesmo que específica, a gente tem sempre uma exception, né? Que são as exceções. Então, vamos para algumas exceções dessa regra em particular que a gente acabou de ver. Então, observe que há uma exceção, gente, na regra com as palavras de terminação CH. Algumas palavras que terminam com CH, elas têm o som do K, né? Que é o K do inglês. Então, nestes casos, a gente não precisa acrescentar o ES. Então, a gente acrescenta somente o S. Para vocês entenderem melhor, vamos para alguns exemplos. A palavra matriarch, como vocês podem ver, termina com CH, mas o som é de K. Então, matriarch ficaria matriarchs. Monarch ficaria monarchs. Epoch ficaria epochs. Conch, conchs. Patriarch, patriarchs. Stomach, stomachs. Uma outra exceção se refere às palavras terminadas em Z. Então, para a gente fazer o plural das palavras terminadas em Z, a gente precisa, não somente acrescentar o ES, mas a gente também tem que repetir a última letra. Então, no caso das palavras kiss, por exemplo, a gente repete o Z e acrescenta o ES, fica kisses, tá? Fest também fica fesses. Então, essa aí é uma exception, né, dessa regrinha. Vamos para uma outra regra específica. Vamos para as palavras terminadas em O.
Para a gente formar, gente, o plural da maioria, então, quero deixar claro que é a maioria, ou seja, então, existe algumas exceptions, né? Dos substantivos terminados em O, basta acrescentar ES no final da palavra. For example, Ethel, né? Ficaria Ethels. Hero, ficaria heroes. Potato, ficaria potatoes. Tomato, ficaria tomatoes. Então, vamos agora para as exceptions, né? Quando as palavras terminadas em O são de origem latina ou de origem grega, ou representam reduções, a formação do plural é feita acrescentando-se somente o S. Segunda exceção. Algumas palavras, gente, terminadas em O possuem duas formas de plural. Em uma acrescenta-se ES, na outra acrescenta-se apenas o S, ou seja, uma mesma palavra, ela pode estar correta de duas maneiras, tá? Que é o caso, por exemplo, das palavras Flamengo, né? Que a gente pode falar Flamengos ou Flamengos, a pronúncia é a mesma. Mango, né? Que ficaria Mangos. Mosquito, que ficaria Mosquitos ou Mosquitos. Tornado, que ficaria Tornadoes. Então, a gente muda somente mesmo a escrita, a fonética continua a mesma. Uma outra exception é no caso das palavras que terminam com dois Os, né? Terminou com O, o plural também é feito acrescentando somente o S, que é o caso das palavras bamboo, né? Zoo e cook. Então, ficaria bambus, zoos e cooks. Vamos para mais uma regra. Gente, palavras terminadas em Y, precedidas de consoante. Quando, gente, a palavra ela termina em Y, mas antes dela a gente tem uma consoante, como que a gente faz? A gente retira o Y, tá? E no lugar dele a gente acrescenta IES. É o caso, por exemplo, das palavras baby, né, que ficaria babies. Então, como vocês podem ver, a gente retira o Y e acrescenta o IES para ficar babies. Então, a gente tem supply, né, que ficaria supplies. A gente tem fly, que ficaria flies. A gente tem ally, que ficaria lies. E a gente tem fry, ficaria fries. Ainda assim, sobre a terminação em Y, a gente já tem as situações em que as palavras são precedidas de vogal. Quando isso acontece, no caso, a gente simplesmente acrescenta o S. Então, a gente volta até na regrinha geral, que é o caso das palavras boy, por exemplo, né? Boys, key, que ficaria keys, the monkey, né? Que ficaria monkeys, day, ficaria days, e play, que ficaria plays. Palavras terminadas em F ou FE. A formação do plural, nestes casos, ocorre com a troca do F para o V e o acréscimo do ES. Vejamos aqui alguns exemplos. A palavra folha, por exemplo, no inglês, leaf, né? Ficaria leaves. Então, a gente troca o F, tá, pelo V e acrescenta o ES. A mesma situação ocorre nas palavras life, que ficaria lives, né? Self, selves. Tithe, ficaria tithes. Scarf, ficaria scarves. E assim por diante. Aqui uma imagenzinha para vocês. Para quem é mais visual, que é o exemplo da folha, né? Leaf, leaves. Exceptions, mais uma exceção. As palavras abaixo, gente, elas constituem exceções à regra e têm o seu plural formado através do acréscimo do S. Neste caso, não tem nenhuma regrinha específica, né? De terminação ou de alguma coisa assim. São simplesmente palavras que são assim. Então, a gente tem mesmo que decorar, né? Então, o caso das palavras cliff, né, que é penhasco, roof, believe, chief, né, que são penhasco, telhados, crenças e chefes. Nesses casos, a gente somente acrescenta o S. Agora, gente, já que a gente aprendeu, né, um pouquinho aí da parte teórica, a gente vai agora para as atividades da nossa
apostila. Você que tem aí a apostila, vamos aí para as primeiras atividades. Para quem não tem a apostila impressa, eu postei lá no Google Classroom. Então, vamos aí para nossas atividades de revisão da aula 1. Como vocês podem perceber, eu dividi a apostila, gente, em aula 1 e aula 2. Então, hoje a gente vai fazer as atividades somente da aula 1, que diz respeito à questão 1, questão 2 e questão 3, tá? Então, vamos lá, questão 1. Na questão 1, vocês vão marcar, gente, a alternativa correta referente às regras do plural dos substantivos regulares em inglês. Então, vamos lá. Letter A. Como acontece na língua portuguesa, a formação do plural em todos os substantivos em inglês é feita acrescentando-se o S ao final da palavra? Letter B. É importante referir que em algumas palavras terminadas em Z, para fazer o plural é preciso repetir a letra Z e acrescentar-se ES? Letter C. Quando a palavra termina em Y e antes dela a gente tem uma consoante, o Y ele é retirado e no lugar dele a gente acrescenta IS? Letra D. Letter D. Quando a palavra termina em Y e antes dele está uma vogal, basta acrescentar-se o S no final da palavra? Letter E. Para formar o plural das palavras terminadas em S, SS, SH, CH, X e Z, basta acrescentar o S ao final da palavra? Daí vocês vão marcar, vocês vão ler, vão pensar, vão voltar na parte teórica e vão marcar, gente, as alternativas corretas. A gente tem aí 4 opções. Primeira opção, apenas a alternativa A está correta. Apenas as alternativas A e E estão corretas. Terceira alternativa, todas estão erradas. Ou apenas as alternativas B, C e D estão corretas. Vocês vão pensar, vão ler a parte teórica e vão marcar aí. Questão 2. Complete com a forma correta do plural das palavras abaixo. Gente, aqui nós temos algumas sentenças. Dentro do parêntese, a gente tem alguns substantivos no singular. O que vocês vão fazer? Vocês vão concordar, né? Vocês vão concordar o substantivo aqui. Vocês vão transformar o substantivo que está em singular em plural. Então, por exemplo, aqui a letter A aí, ó. Julian has 4 brothers. No caso, a gente tem brother, vocês vão passar para plural. Então, Julian tem 4 irmãos, né? Ele não tem 4 irmãos, ele tem 4 irmãos. Então, vocês vão aí alterar. Assim sucessivamente nas próximas sentenças. Então, letter B. My mom gave me 2 new toys last Christmas. Letter C. I dropped 2 boxes yesterday. Letter D. I have 2 Portuguese classes twice a week. Vocês vão alterar. Gente, na questão 3, vocês vão continuar completando. É o mesmo exercício, tá? Da questão 2. Então, letter A, I don't have 2 stomachs. Letter B, I answered 10 kisses last week. Letter C, Batman and Superman are my favorite heroes. Letter D, my mother had 2 babies. E letter E, ficou faltando o I aqui, né, gente, no vídeo. There were only 3 monkeys in the zoo. Então é isso, gente. Essas são as atividades, tá? Da aula de hoje. Vocês vão fazer somente essas 3. E é isso. Até a nossa próxima aula. See you. Bye, bye.